Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. A palavra do Senhor fala assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aqui escrevendo para a igreja de Filipos. E eu queria começar a mensagem dessa manhã contando o feedback de ontem à noite para você. Ontem à noite nós tivemos um momento de confraternização do Ministério de Cozinha. Quantos aqui já almoçaram na igreja? Todos vocês, né? Já tiveram essa oportunidade especial. E algumas pessoas ainda acham que os almoços na nossa comunidade, eles existem simplesmente para que você não precise fazer almoço domingo. Para ser uma preocupação a menos no seu coração, para que a gente, como pastor ou os professores da IBV, tenham mais liberdade de dar aula sem ficar preocupados com o horário. Não é por isso, meu irmão. Se é isso que passa na sua mente, você pensou errado. O motivo, talvez, principal que a gente fazer isso é a gente ter um momento de comunhão na igreja. Ou seja, acabou o culto, você veio, celebrou, aprendeu, depois a gente celebra junto, almoçando, conversando. Quantas pessoas eu pude conhecer esse ano almoçando com as pessoas, conversando com elas. Mas o propósito maior do almoço, e onde ficou claro isso para quem participa, porque às vezes esquece, não é só a comunhão com a igreja local. Porque os almoços, todo o valor que é arrecadado nos almoços da nossa comunidade é direcionado para missionários que estão no campo. E ontem, de maneira muito especial, o pessoal que trabalha com a cozinha na nossa igreja recebeu mensagens desses missionários. Eu não sei se você era bom em geografia na escola, não é minha praia geografia. Mas ontem a gente recebeu um vídeo do Oriente Médio, de um missionário que está lá com a sua família servindo no Oriente Médio, trabalhando com refugiados de guerra, e é abençoado pela nossa comunidade. Nós recebemos um vídeo de um missionário aqui de Caldas Novas, que trabalha na evangelização de adolescentes e pré-adolescentes e jovens, e que é mantido pela nossa comunidade. Nós recebemos um vídeo que veio lá de Pirinópolis, de um pastor que trabalha com drogados, que é sustentado pelos almoços que você come aqui na nossa comunidade. E aí aquele arroz com piqui que você comeu, aquele macarrão, aquela lasanha, que é preparado com tanto amor e carinho, está lá no Oriente Médio. Está lá em Caldas Novas, está lá em Pirinópolis. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é isso que está acontecendo na vida do apóstolo Paulo aqui. Igreja não é somente quando a gente está aqui dentro dessas quatro paredes. Igreja vai muito além. Aliás, igreja é corpo de Cristo. Em qualquer lugar que houver uma pessoa comprada pelo sangue de Cristo Jesus, ela faz parte do corpo de Cristo. E isso é igreja. E nós devemos nos preocupar com a situação do Oriente Médio, com a situação de Caldas Novas, com a situação de Pirinópolis, com a situação do corpo no reino. O apóstolo Paulo aqui vem, ele dá um tapa de luva na igreja, você percebeu? Parece que ele estava meio chateado com alguma coisa. Porque ele fala assim: agora vocês voltaram a lembrar de mim. O apóstolo Paulo já havia passado por lá, já havia ensinado o evangelho, mas agora ele está preso.
A igreja de Filipos se junta então, arrecada valores, arrecada roupa, arrecada alimentação e encaminha para o apóstolo Paulo. E ele fala do coração dele alegre, por estar recebendo então o cuidado e o carinho daqueles irmãos. E algumas coisas a gente aprende nesse texto a respeito de gratidão, que é o tema nosso até o dia 10. E a primeira coisa que eu queria que você guardasse, que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, que gratidão não tem a ver com circunstâncias. Um coração grato ao Senhor não tem a ver com o momento de vida que nós estamos passando. Porque o próprio apóstolo Paulo aqui, ele vem falar sobre altos e baixos. Ele fala que ele sabia viver na necessidade e sabia viver na fartura. Ele sabia viver quando ele não estava se alimentando bem e quando ele era bem alimentado. Ele fala sobre ser bem cuidado e até mesmo quando ele está sozinho. Ele sabia viver em todos os momentos com o coração grato a Deus. É interessante porque, diferente do apóstolo Paulo, as nossas alegrias são sempre pautadas pelas circunstâncias do dia que nós estamos vivendo. Essa semana, por exemplo, eu recebi uma enxurrada de mensagens dos vilanovenses. Pastor, o ano que vem nós vamos assistir Grêmio e Vila Nova na primeira divisão. Eu tenho outro jogo para levar você. Grêmio Atlético, é certo que vai ter. Se a sua alegria depende do seu momento no futebol, vai ser muito complicado. Se a sua alegria depende de algo que é etéreo, que é circunstancial, você nunca vai estar com o seu coração grato a Deus. Ainda mais na sociedade que nós vivemos hoje em dia, onde num dia você pode viver situações alegres, tristes, mais ou menos, hiper alegres, hiper tristes, e quando chega no final do dia, você não consegue mensurar como foi. Se foi um coração alegre, se foi um dia alegre, se foi um dia triste, se foi um dia mais ou menos. A nossa gratidão não está nas circunstâncias. A nossa gratidão vai além. E é isso que o apóstolo Paulo está lembrando. O cara estava preso. Por isso que no começo desse culto, eu falei para você que é paradoxal isso. A carta, que é chamada Carta da Alegria, é de um homem que está preso. Eu já expus isso aqui uma vez, só vou lembrar a você. As prisões no primeiro século, meu irmão, era complicada. Era um lugar inóspito, sujo. Era um lugar que era deixado de lado as pessoas e ele estava preso por pregar o Evangelho. E aí ele vira para essa igreja, que se mobilizou para sustentá-lo na prisão. E lembra essa igreja que, independentemente da situação, ele tem um coração grato, porque ele podia todas as coisas naquele que estava fortalecendo o coração dele. Segunda coisa que eu queria que você guardasse nessa manhã, então. Além de a nossa alegria não estar presa nas circunstâncias, eu queria lembrar você que a nossa alegria está naquele que tudo pode. A nossa gratidão está no Senhor. E pelo menos duas aplicações a gente tira desse processo. A primeira delas, se a nossa gratidão está no Senhor, nos momentos de crise, nós vamos evitar de pecar e murmurar. Presta atenção nisso que eu estou falando para você. Se a nossa gratidão está naquele que tudo pode, nos momentos tristes, nós vamos evitar de pecar e murmurar. A gente murmura demais. A gente está sempre insatisfeito. Eu acho que é um mal da nossa geração, onde todas as coisas são fáceis. Você quer ouvir uma música, você abre a sua plataforma de streaming, você tem todas as músicas que
e quiser ouvir. Eu lembro que na minha infância e adolescência, eu precisava que alguém trouxesse discos de vinil, fita cassete dos Estados Unidos, de algumas bandas que eu gostava, para a gente botar ali, gravar e ouvir. Se você tem a minha idade, você passou por isso. Ou então você ficava escutando no rádio, torcendo para o locutor não falar nada, para você dar play rec e gravar as músicas e depois ouvir. Você viveu isso. Hoje os meus filhos, eles abrem o celular e eles falam qualquer banda. Se você abrir o seu Spotify, seu Deezer, qualquer plataforma, até o Pastor Rodrigo você vai achar lá. Qualquer coisa você acha lá. Essa semana nós mudamos. Está o caos. Eu lembrei de um versículo, quando eu estava vendo umas caixas na minha casa. A terra era sem forma e vazia. A minha casa está sem forma e vazia, por enquanto. Mas o Espírito de Deus está lá, isso é o que importa. Qual foi um dos grandes problemas? Mudamos, e a internet levou 2 dias para mudar de lugar. Meus filhos odiaram algo chamado de TV aberta. Eles assim sentaram na frente da televisão, pai, põe no canal de desenho para nós aí. Falei, filho, zapeia aí e vê o que você acha. Coloca na Netflix, está ali o símbolo. Falei, filho, não tem internet. Assiste o que tem aí. É uma geração muito fácil. Tudo está às mãos. Logo, a menor coisa que faz falta, você fala, nossa, meu dia está ruim. Eu estou muito triste. Olha o grande problema que eu tenho nas minhas mãos. Aí o seu coração, por não estar naquele que tudo pode, você começa a murmurar. E quando nós murmuramos, nós deixamos de ver aquilo que Deus está fazendo. Um exemplo bíblico para esse ponto da mensagem. O povo viu Deus agir no Egito. 10 pragas, 10 ações de Deus, 10 milagres do Senhor, que nunca se repetiu na história. No último milagre, Deus mostrou que Ele é um Deus de vida, porque os seus eleitos viveram. E eles saíram do Egito, pela mão poderosa do Senhor. O Uber deles tinha andado 5 quilômetros no deserto, e eles já estavam reclamando. Chegaram para Moisés e falou, não tinha comida no Egito? Por que você nos trouxe para morrer aqui nesse deserto? Estamos com saudade dos pepinos do Egito, dos abacaxis do Egito, da carne do Egito. Eles viram Deus agir de maneira poderosa, mas seu coração não estava naquele que tudo pode. Logo, a murmuração fez parte da vida deles. Essa geração que saiu não entrou na terra prometida. Se você não está com seus olhos naquele que tudo pode, você vai pecar e você vai murmurar. Mas quando tudo vai bem também, nós precisamos nos lembrar daquele que tudo pode. Porque uma grande mazela da nossa geração é ser a geração do tapinha nas costas. Seu filho não te obedece mais porque ele é filho. Ele te obedece porque ele vai ganhar um iPhone 24 de você. Você que é trabalhador, que chegou, sentou e conversou com seu patrão, eu vou ceder 8 horas do meu dia para você, em troca de valor X. Agora você já não trabalha mais tão emocionado, com tanta motivação, porque você está insatisfeito com o seu salário. Seu patrão precisa deixar um bis na sua mesa, precisa falar que você vai, se bater meta, você vai ganhar uma cesta de Natal. Você precisa de motivação. Essa semana eu sentado vendo uma mesa redonda de esportes, um treinador falou assim, os meus jogadores não têm motivação para entrar em campo. Ganhando 500 mil por mês, eles não têm motivação para entrar em campo. Geração do tapinha nas costas. É a geração que precisa de motivação para fazer as coisas. Quando o nosso coração está naquele que tudo pode, quando o dia vai bem, nós lembramos que é bênção do Senhor na nossa vida.
Quando tudo está alegre, é bênção do Senhor na nossa vida. Quando as portas se abrem, é o Senhor que está abrindo as portas. Sempre é o Senhor. Tem uma canção que é uma ode do apóstolo Paulo, e que a gente não canta mais na igreja, porque eu sei, você está cansado de ouvir, eu também estou. Mas uma canção que fala assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Talvez é válido a gente cantar só para você lembrar isso para o seu coração. E parece meio esquizofrênico eu falar isso, mas teve um cara chamado Davi que fazia isso. Lembra de uma conversa que Davi teve com a alma dele? Num salmo? Por que está abatida, ó minha alma? Davi botou a alma dele no divã para trocar uma ideia com ela. Talvez você precise fazer isso no seu coração. Para que quando as coisas estiverem bem, quando as coisas estiverem fluindo na sua vida, você lembrar que é a mão poderosa do Senhor que está conduzindo todas as coisas. Terceira e última coisa que eu queria conversar com você nessa manhã sobre esse texto. Último verso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse é um texto que ali com João 3,16 está lado a lado. As pessoas sabem de cor ele. As pessoas colocam nas timelines das suas redes sociais. Os caminhoneiros colocam, eu não sei como é que é o nome daquela, acho que é para-barro que fica, botam ali também esse versículo. Pessoas que não são cristãs conhecem e leem e entendem esse versículo. Mas talvez esse seja um dos versículos mais mal utilizados também. Porque as pessoas usam esse versículo como uma mandinga gospel. As pessoas usam esse versículo como talvez uma chave que vai abrir um portal místico e as coisas vão se resolver. Que basta você sentar e falar, tudo posso naquele que me fortalece 3 vezes quando o sol estiver nascendo, as coisas vão melhorar na sua vida. E as pessoas não entendem a profundidade dessa expressão do apóstolo Paulo. Talvez seja o mal, e por isso que na nossa comunidade nós desafiamos sempre você. Leia toda a carta, leia todo o contexto, entenda porque esse texto está ali, para que você possa compreendê-lo. Quando você lê esse texto no seu contexto imediato e dentro da carta do apóstolo Paulo, você vai perceber que esse texto não tem nada a ver com mandinga gospel, com mantra para você decorar, com palavra motivacional para que você possa ser um crente melhor. Tem muito mais a ver com um suspiro do apóstolo Paulo, com uma oração, aonde quando ele olha para trás e vê que ele já passou fome, vê que ele já passou frio, vê que ele está preso, vê que ele já passou fartura, vê que ele já se alimentou bem, vê que as coisas tudo estão indo bem para ele, então ele suspira e diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. É uma aspiração. É uma oração. É uma certeza de que o Senhor está cuidando da nossa vida. O apóstolo Paulo sofreu bastante. Ele e o apóstolo João ficaram assim, de coisas que sofreram e não morreram. Mas o apóstolo Paulo também recebeu grandes livramentos do Senhor. Você lembra de uma noite que Paulo e Silas estavam cantando? Você lembra desse texto? O que aconteceu? O que aconteceu, se você lembra? Eles cantavam tão mal que as cadeias caíram. Deus falou assim, chega, tá legal, mas vocês são muito desafinados. As cadeias caíram. Eles tinham apanhado, feito condenado. Apanharam muito naquela noite.
Mas eles estavam lá louvando ao Senhor. Qual ênfase que o Lucas dá para a história? Para a parte que eles apanharam ou para a parte do livramento do Senhor? Depois você lê lá em Atos. Lucas retrata o livramento do Senhor. Porque ele fala assim, então eles foram açoitados e apanharam e presos. 3 expressões. E depois ele conta toda a história de como eles foram livres. Quando Paulo aspira e diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, é para essas relações com o Senhor que ele estava olhando. Senhor, no teu nome eu apanho. No teu nome eu sou açoitado e preso. Mas isso me permite também viver um milagre do Senhor. Ver as cadeias cair. E mais do que isso, que é o maior propósito daquela noite. A família do carcereiro foi salva. E conheceu Cristo Jesus pelo sofrimento do apóstolo Paulo. E eles glorificam ao Senhor por isso. Você está entendendo, meu irmão, o que é ter um coração grato? Você está entendendo aonde que os seus olhos têm que estar? É na obra de Cristo Jesus. É lá. Isso permanece. Aqui vai acabar. Esses dias eu recebi um videozinho, um memezinho da internet, que me fez pensar muito. Você já parou para pensar que a casa que você mora hoje, daqui 50 anos, outra pessoa vai estar morando? Aquela casa que você briga com seu filho para ele não botar o pé na parede. Aquela casa que você investiu todas as suas economias. Daqui 50 anos, outra pessoa vai estar morando nela. Aquele carro que você lutou para conquistar, investiu todas as suas economias. Daqui 10, 15 anos, outra pessoa vai estar dirigindo. Tem muito valor para você. Talvez para outra pessoa não vai ter o mesmo valor. Você não vai ser lembrado pela casa que você teve, pelo carro que você teve. Mas a obra de Cristo, ela permanece para todos sempre. E a gente gasta muito tempo aqui com essas coisas que vão acabar. E pouco tempo aqui. Alguns meses atrás, eu conheci uma família que veio conversar comigo sobre um pastor, Reverendo Floyd. Você conheceu o Reverendo Floyd? Não conheceu? Não tem por que conhecer também. Reverendo Floyd, ele foi um dos pilotos das Asas do Socorro. As Asas do Socorro, você já ouviu falar? Reverendo Floyd, ele foi um dos americanos que levou o presbiterianismo para o Rio Grande do Sul. E eu tive o privilégio de, na minha ordenação, ainda dos 3 americanos que foram para lá pregar o evangelho no Rio Grande do Sul, o Reverendo Floyd estava lá. Ouviu o meu sermão e criticou o meu sermão. No final do culto ele me procurou, Rodrigo, sua introdução foi muito boa. Suas aplicações foram ótimas. O primeiro e o segundo ponto, maravilhoso. Mas o terceiro ponto, você pode jogar fora. Você não conhece o Reverendo Floyd. Eu só o conheci porque ele está diretamente ligado à minha vida. Mas o Senhor usou a vida desse homem para salvar diversas outras vidas. Quando faleceu, houve uma briga na família. Sabe por quê? Ele havia deixado um pedido antes de morrer. Os filhos queriam levar os ossos dele para os Estados Unidos e sepultá-lo diante da cultura deles. E ele falou, eu quero ser sepultado no Brasil. Meu coração está aqui. O Senhor me mandou para cá. Ele pecou. Ele tinha várias falhas. Mas ele entendeu o propósito do Senhor na vida dele. Que o foco dele tinha que estar nas coisas do alto,
No caso dele, literalmente, porque voava nas asas do socorro, né? O apóstolo Paulo, esse homem iria suspirar dessa mesma maneira. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Com um coração grato ao Senhor. Eu termino a mensagem lembrando você. Deus te deu um privilégio, meu irmão. Fora do comum. O maior privilégio do universo. Participar do reino dele. E nos coloca como arautos dele. O mundo vai conhecer quem o Senhor é através da minha boca, da sua boca, da minha vida e da sua vida. A nossa geração acha que os discípulos de Jesus são os chatos, os que ficam brigando na internet, os intolerantes, aqueles que não estudam, aqueles que não sabem das coisas. Nós precisamos apresentar ao mundo que ser discípulo de Jesus é alguém que tem um coração grato, que sabe de onde a sua força vem e que vive a sua vida para a glória do Senhor. É isso que a nossa geração precisa. É isso que a nossa comunidade precisa. Celebrar em gratidão. E assim como o apóstolo Paulo, aspirar dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa história. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de participarmos do Teu reino. Eu sei, Senhor, que tem coisas difíceis acontecendo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Situações que prostam os nossos joelhos, os nossos corações na Tua presença, que entristecem a nossa alma. Mas eu também sei que a mão poderosa do Senhor não nos desampara e que temos tantos outros motivos de gratidão. Que possamos, como o apóstolo Paulo, então, Senhor, aprender isso. A viver com o coração grato, Deus, na pobreza, na riqueza, na fartura, Deus, na escassez. Quando há muito alimento, ou quando há pouco, quando há choro, Deus, ou quando há riso. Para que no final, Deus, da nossa vida, possamos aspirar da mesma maneira. Lembrar das coisas que o Senhor fez e dizer tudo podemos naquele que nos fortalece, Senhor. Guarda as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus.